Precisamos pagar o preço para sermos salvos? Essa pergunta divide os cristãos em duas partes, ou em dois grupos. O primeiro grupo de pessoas é aquele que diz: relaxa então, já tudo foi feito, a gente não precisa fazer nada. Cria um certo relaxamento, né? De que a gente pode viver a nossa vida, porque o mais importante já foi feito, então não tem com que se preocupar, né? É a famosa ideia da graça barata. Mas tem um outro lado disso. O outro é como se a gente vivesse, eu imagino, um certo personal training, né? Aquele que vai dizendo: vai, se esforça, mais 2 jejuns, mais 3 leituras da Bíblia inteira, mais isso, mais aquilo. É uma pessoa sempre te motivando a você se esforçar um pouco mais para ver se você dá conta de salvação. Então, infelizmente, a gente acaba sendo dividido em dois grupos. Aquele que simplesmente deixa a vida levar e aquele que precisa de estar sempre a toque de caixa, sempre se esforçando. O problema: falta o discernimento entre o preço da salvação e o custo do discipulado. E enquanto a gente não entende isso, a gente vai ficar polarizado nesses dois grupos. O primeiro é muito simples de entender. Qual foi o preço pago para a salvação? A gente sabe que foi o sangue do Cordeiro. Nada menos do que isso é suficiente. E aí eu pergunto para você: você tem condição de pagar esse preço pela sua salvação? Você consegue pagar com o sangue do Cordeiro? A resposta óbvia é não. Então, esse preço de salvação ninguém pode pagar. A mensagem do Evangelho é justamente para cortar toda vã esperança ou expectativa de que com algum esforço a gente consiga pagar esse preço. Agora, existe um outro lado. Qual é o outro lado? O próprio Jesus falou que quem não renunciasse ou negasse a si mesmo e tomasse a sua cruz não poderia ser discípulo dele. Aqui acontece a grande confusão. Ser discípulo ou o esforço que eu preciso fazer como discipulado. Então, eu quero criar uma imagem para que isso fique o mais claro possível. Do lado eu tenho um preço e o custo é sangue. No outro lado, eu tenho um custo do discipulado e essa renúncia vai gerar suor e lágrima. Essa é a confusão. Servir a Jesus, seguir a Jesus tem um custo. O discipulado tem uma força, um trabalho, mas isso não tem nada a ver com salvação. A gente pode usar o seguinte exemplo: você jejua. Isso, então, se encaixa na categoria de lágrima, de suor, de renúncia do custo do discipulado. O seu jejum não tem valor de sangue, então ele não consegue comprar salvação, mas é o custo de ser um bom discípulo. Então, cada jejum que você faz precisa ser entendido dentro dessa dimensão do discipulado e não da salvação. Da mesma forma, quando você está lutando contra um pecado e você se esforça e você ora e você conversa com pessoas que têm experiência, tudo que tem a ver com essa luta, essa batalha contra o pecado, esse esforço não tem preço de sangue. Isso são as suas lágrimas de discípulo. Isso é o custo do discipulado. O que a Bíblia nos ensina é muito simples. Paulo fala em Efésios que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então você não pode se gloriar do seu jejum, das suas orações, da sua força de lutar contra o pecado, porque isso não custa sangue. Isso custa suor e lágrima de discípulo. Então fica bem claro, bem dividido, para que você não confunda mais. Quando a gente fala de pagar o preço, isso está baseado nessa falta de percepção, de conhecer a profundidade da graça. Muita gente insegura porque ainda não conhece a força indestrutível da graça do Cordeiro. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento, conhecendo mais assuntos sobre a Palavra de Deus, clique em Saiba Mais e venha nos conhecer. Que Deus te abençoe.